E o governo federal está prestes a anunciar um pacote de ajuste fiscal com medidas voltadas para a contenção de gastos públicos e adequação ao novo arcabouço fiscal. Entre as propostas está a limitação do ganho real do salário mínimo, as regras de crescimento das despesas, o que pode impactar diretamente os benefícios sociais e a distribuição de renda no Brasil. Para falar sobre os possíveis efeitos dessas medidas, eu converso ao vivo agora com o economista e planejador financeiro João Gondim. Está conectado aqui do lado de cá. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos do Brasil hoje. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um prazer recebê-lo também, João. Queria que você nos ajudasse a entender um pouco mais. Claro que as regras ainda não foram anunciadas, não temos a data exata de quando isso vai acontecer, mas o que a gente pode esperar desse pacote de ajuste fiscal e como que isso pode impactar especialmente na vida das pessoas mais vulneráveis? Bom, tudo começou lá no governo Bolsonaro, quando houve um gasto muito intenso ali no final do mandato para poder tentar a reeleição. O governo Lula recebe isso e como governos do PT geralmente são mais perdulários, gastam mais, isso só agravou. O Haddad, então, tenta o arcabouço fiscal, que no fim do dia se transformou em mecanismos para taxar mais a população. Você tem ali ao longo do ano diversos momentos onde foram taxadas as compras dos aplicativos e tentaram taxar Uber e uma série de outras coisas. A questão é que isso não foi suficiente e agora o governo se depara com o fato inevitável de ter que reduzir gastos, que é algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Entretanto, para mim o pior ponto dessa proposta é a ideia de você reduzir os benefícios sociais que, por si só, não são suficientes para dar um impacto relevante, né, nessa adequação do arcabouço fiscal, mas sem redução dos privilégios, dos super salários que você tem em Brasília e do alto funcionarismo público, que, por si só, passam da casa ali dos 80 bilhões de reais por ano. Então, é muito triste você ver que a solução do problema primeiro foi taxar a classe média, a segunda solução é redução dos benefícios da classe mais baixa da população no que tange poder econômico. E sem mexer, entretanto, nos privilégios. Isso é muito complicado. É muito complicado e chega a ser imoral, né? A gente já tem uma situação tão complicada para as pessoas que vivem numa situação de pobreza e a gente o que percebe é que quando precisa alguém pagar a conta, quem paga é justamente quem tem menos. Nós temos, historicamente, uma discussão aí sobre taxar grandes fortunas. Isso nunca vai adiante, isso nunca acontece na prática. Então, para o governo, taxar os mais pobres, taxar a classe média é mais recorrente, é mais fácil. E como que isso vai impactar no poder de compra dos beneficiários, principalmente ali do INSS, o pessoal que recebe o BPC? Qual seria o efeito disso na desigualdade de renda, na desigualdade social no Brasil? Pode haver uma piora? Eu discordo diametralmente de algumas análises que falam que pode haver uma piora, um aumento da desigualdade. Porque o que realmente faz com que, se a gente não criar mecanismos para redução dos gastos públicos, você tem o imposto mais perverso com a classe, o imposto, entre aspas, mais perverso com as pessoas que ganham menos, que é a inflação, que não é um imposto propriamente dito, por isso eu coloquei as aspas. Quando a inflação, ela espreme muito o poder de compra das pessoas que já não tem folga, não tem espaço orçamentário para poder enxugar, para poder, de fato, não tem poupança, então todo aumento da inflação significa necessariamente perda do consumo. É uma grande falácia, Wilker, essa história de a taxação de grandes fortunas, porque vira um ente etéreo que ninguém sabe direito quem tem grande fortuna. Um dado importante, quem ganha 10 mil reais por mês de renda familiar faz parte do 1% mais rico do país. Tamanha a discrepância. Você falar que quem ganha 10 mil reais é uma pessoa rica ou estaria entre o extrato do 1% mais rico de um país, mas é isso que acontece. É impossível você sanar as contas públicas sem cortes de gastos. Não tem outra forma de fazer. O que o governo tem tentado fazer é não mexer nos privilégios do alto funcionarismo público e jogar a conta agora para a classe mais baixa pagar. Então, o impacto maior, se não for feito, será a inflação e, consequentemente, essas pessoas também vão sofrer. A única forma de resolver esse problema sem impactos tão severos para as pessoas que ganham menos é, de fato, o corte
de gastos do governo, especialmente em privilégios, em gastos ineficientes que o governo tem com infraestrutura que muitas vezes estão paralisadas, estatais que não funcionam para absolutamente nada, senão como cabide de emprego para pessoas que fazem parte do governo. Então, a única forma é corte de gastos. Entretanto, escolheram o gasto que possivelmente não deveria ser o gasto que deveria ser priorizado nesse momento. Pois é, essa que é a questão. Que tem que cortar, a gente sabe que tem que cortar. E cortar de onde? De forma prática. Você já falou aí das grandes estatais, que são cabides de emprego e tudo mais. De forma prática, isso seria suficiente para resolver o problema? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer isso? Já tem isso estruturado, numericamente, por exemplo, ou não? Não, existem, quando você vai analisar, por exemplo, estatais, como a própria EBS, o próprio Bolsonaro falou muito que ia privatizar e acabou que usou também como cabide de emprego. A própria EBS, ela consome por ano quase 3 bilhões de reais, o que não faz nenhum sentido uma rede, uma televisão do governo, né? E aí você pega uma coisa muito pequena, em termos orçamentários do governo, como a própria EBS, e você pega as outras empresas estatais que não funcionam, que não operam como deveriam, que servem como cabide de emprego, que escoa dinheiro através de privilégios. Você pode pegar, por exemplo, o alto funcionalismo público, como eu citei várias vezes até aqui, os super salários das pessoas do Poder Judiciário, os inúmeros privilégios do Poder Legislativo. Isso tem um impacto gigantesco na economia, né? E é um gasto extremamente improdutivo, porque não gera produção de fato, não gera riqueza de fato. É uma burocracia estatal que precisa existir, não sou um libertário aqui, precisa existir, mas tal qual ela está instada hoje, não faz nenhum sentido. Não haja vista que Brasília, né, você tem o plano piloto, tem o PIB, o PIB per capita de países absolutamente desenvolvidos da Europa. E quais são as grandes empresas que estão ali nesse local, ali no plano piloto em Brasília? Né? Você tem realmente, o alto funcionário público, não é o policial, não é a professora, de forma alguma. Eles são, inclusive, eles sofrem com o problema. Então, quando você corta privilégios, quando você elimina do governo gastos com as estatais, você certamente não precisaria recorrer agora a corte de benefício. Entretanto, os parlamentares, o executivo que hoje está lá tomando essas decisões, foram votados pelas pessoas que agora serão as maiores prejudicadas e serão novamente votados nas próximas eleições, o que é um ciclo vicioso, muito triste. O problema é muito mais embaixo. Se a gente poderia ficar aqui horas discutindo sobre questões como o papel da democracia, como corte de gastos, como as taxações que foram feitas na classe média, mas o mais importante seria realmente escolher melhor as pessoas que agora vão legislar contra você, mas que deveriam legislar a favor. Pois é, e alguns economistas, eles defendem algumas medidas como combater ali, né? Isenção de isenções tributárias, subsídios que também são oferecidos no Brasil. Isso também poderia ter um impacto significativo no orçamento do nosso país? Sem sombra de dúvidas, mas eu continuo acreditando que isso é só a analgesia do problema. É a pessoa que está com dor de dente e tomar morfina para resolver a dor de dente. Ela não vai tirar a cárie e aquilo vai continuar acontecendo. Quando você analisa mais a fundo, Wilker, essas questões, você vai percebendo que existe uma ineficiência produtiva muito grande no Brasil, também em função da educação, da baixa qualificação do profissional e também dos altos custos de se produzir no país. O Brasil tem algumas bizarrices, como, por exemplo, taxação. Você paga imposto por trabalho. Você contrata uma pessoa e você paga imposto por ter essa pessoa trabalhando na sua empresa, o que é absolutamente execrável. Você é impossível você produzir num país dessa forma. Então, quando você fala de isenção tributária, por que ela surge? Porque o custo tributário no Brasil é muito alto. A baixa produtividade das pessoas é gigantesca, o que inclusive suscita a ridicularização da proposta que teve recente de reduzir a jornada de trabalho de 6 por 1 para 4 para 3, o que não faz nenhum sentido num país improdutivo como o Brasil, se comparado com outros países. E aqui eu não estou falando de primeiro mundo, eu estou falando de, se a gente falar países do Mercosul, alguns países da África ou do Sudeste Asiático, que hoje, especialmente o Sudeste Asiático, está despontando no mundo inteiro. Então, cortar as isenções fiscais é um caminho.
certo? Mas o que isso aumenta? A arrecadação. E a gente já percebeu que, apesar do aumento da arrecadação que houve recorde esse ano, o país, o governo não conseguiu sanar as contas públicas. Então, sempre vai ficando para o empresário, para a classe média e agora para as pessoas de poder aquisitivo menor pagarem a conta dos privilégios, dos gastos ineficientes do governo e por aí vai. Então, para mim, a resposta não reside em sanar, em reduzir a isenção fiscal. Isso aí seria o analgésico, mas principalmente tornar o país mais produtivo, qualificar melhor a mão de obra, o governo incentivar isso em todos os níveis da governança estatal, mas também a redução dos impostos que realmente pressionam o empresário e que sem essas isenções fiscais não conseguiriam se manter. Se eles não se mantêm, demissão em massa. E a gente entra naquela bola de neve que não tem fim. A única forma de mudar o Brasil, de fato, sem que a gente tenha que pagar, sem Estado a pagar essa conta toda hora, sem sombra de dúvidas, a redução dos gastos públicos e o aumento da produtividade da mão de obra no país, que advém, claro, de uma melhor educação, de treinamento e por aí vai. Tá bom, João. Obrigado, viu, pelas suas informações. Um abraço para você e até a próxima. Até a próxima, Wilco. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.